João capítulo 5, 6, João capítulo 6, versículo 57. Ontem um grupo daqui, da nossa igreja, esteve em Belo Horizonte no congresso, 5.000 mulheres, e Deus nos abençoou muito. Quem ministrou foi a Damares, a senadora, doutora Damares, com a palavra extraordinária. A pastora Edmeia Williams, a Daniela, pastora Daniela, e houve tanta coisa gloriosa naquele lugar. A glória do Senhor foi derramada, e foi muito importante estarmos ali. A palavra do Senhor, em João capítulo 6, versículo 57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Deus tem levantado a igreja para viver um comprometimento com Ele de uma forma muito real. E hoje eu queria que cada irmão, eu estou fazendo um check-up, e durante toda a semana Deus falou muito ao meu coração. Quando eu sentava em frente ao médico, ele começava a me fazer perguntas. Eu queria que cada irmão agora se sentisse sentado diante do Dr. Jesus. E ele vai te fazer algumas perguntas. Perguntas de coisas básicas. Quando eu sento diante do médico, a primeira coisa que ele fala é: como está o seu apetite? Você está se alimentando bem? Você está dormindo bem? E aqui, eu quero perguntar à igreja: como está o seu apetite pelas coisas de Deus? Pelo sobrenatural de Deus? Há um desejo ardente no seu coração pela presença de Deus na sua vida, não somente na igreja, em casa, na rua, em todos os lugares. Nós precisamos ter uma fome profunda para experimentar o movimento de Deus, para experimentar uma história nova que Deus tem para cada um de nós. Quando não nos alimentamos bem, ficamos raquíticos. Quando não nos alimentamos bem, ficamos anêmicos. Quando não nos alimentamos bem, aparece uma série de questões físicas. Começa a aparecer problemas no nosso corpo. A vida espiritual é da mesma maneira. Alimentar-se de Jesus é alimentar da sua presença, é nutrir o coração com fé constante. O pastor João, sexta-feira, nos trouxe uma palavra poderosa sobre fé. Como Deus falou ao nosso coração aqui sobre fé. E eu fico pensando, o que move a nossa vida, enquanto alimentamos o nosso espírito com a presença de Jesus? Nós nos fortalecemos, nós crescemos, Deus desenvolve em nós talentos, dons, ministérios, mas quando não nos alimentamos, enfraquecemos a nossa carne. E aí ela fica raquítica, sem forças. Em João capítulo 4, versículo 34, João 4, 34, diz assim: Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade
daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que alimenta a nossa vida na terra é cumprir o propósito de Deus. Enquanto nós estivermos focados em fazer a vontade de Deus, Ele suprirá cada necessidade da nossa vida. Ele derramará sobre nós a unção, Ele derramará sobre nós o seu Espírito, e nós cantamos aqui: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te renovará, te dará condições de vida. Quando nós nos alimentamos da glória do Senhor, a nossa vida tem sentido. Nós fomos projetados para sentirmos anseios, de desejar viver com Deus, de desejar permitir a ação de Deus na nossa vida. Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, ele diz: e fez tudo apropriado no seu tempo. Também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Meu irmão, pense comigo. Para você matar um peixe, precisa fazer uma coisa apenas: tirá-lo da água. Para você matar um homem, é só tirá-lo da presença de Deus. Meus irmãos, eu fico pensando como tem pessoas que conseguem viver sem Deus. Eu fico pensando como tem pessoas que conseguem viver uma vida longe de Deus, conseguem viver uma vida no pecado, conseguem viver uma vida longe da palavra, conseguem viver uma vida longe dos ensinos, conseguem viver uma vida longe da manifestação da glória de Deus, longe do suprimento. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Meus irmãos, é tão importante entendermos o que é a glória de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes eu já estava pregando e eu vi a casa do Senhor cheia de anjos. Nós cantamos: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Nós cantamos: põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá, põe um lá na porta e outro no altar. Esta igreja é uma igreja que clama a Deus todos os dias: põe o teu anjo neste lugar, põe o teu anjo nesta casa, porque Deus, nós queremos ver a glória do Senhor sendo derramada sobre a nossa vida. Assim como um peixe agoniza fora d'água, nós agonizamos e sofremos quando estamos distante de Deus. Meus irmãos, se você olhar a humanidade, você vê o sofrimento dela longe do Senhor. Quando você olha as pessoas passando, você vê sentimentos de tristeza, sentimentos de agonia, porque estão longe do Senhor. Cada um de nós precisamos permitir que Deus conduza a nossa vida, que Deus conduza o nosso destino. Nós precisamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus é para ser vivido até o último dia da nossa vida. Deus tem um propósito em mim, Deus tem um propósito em você. Deus nos chamou para vivermos a glória dele aqui na terra. Quando Deus aponta um destino na sua vida, na minha vida, ninguém consegue tomar você da mão de Deus. Ninguém consegue tomar o que Deus preparou para a nossa vida, o que Deus preparou de propósito para o nosso destino.
Meus irmãos, nós fomos projetados para vivermos em comunhão uns com os outros. Nós fomos projetados por Deus para vivermos em comunhão com Ele. Nós fomos projetados para vivermos uma vida de sobrenatural, para vivermos uma vida de suprimento, para vivermos uma vida de resposta. A Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Meu irmão, é tão especial quando nós clamamos o Senhor e recebemos de Deus as respostas. Meus irmãos, as coisas mais extraordinárias que você vai fazer em sua vida é tomar posse daquilo que Deus já lhe deu. O que é que Deus já nos deu? Você é filho de Deus, gerado no céu, nova criatura, mais do que vencedor. Você é um homem que precisa ser cheio do Espírito Santo. Você é um homem e uma mulher que precisa ter nos seus lábios a palavra de Deus, deixar fluir do seu interior rios de águas vivas, permitir que Deus faça de você um canal de bênção. A Bíblia é um livro de milagres, porque todas as vezes que Deus se envolve na nossa vida, um milagre acontece. Quem crê nisso, diga amém. Toda vez que nós nos envolvemos com Deus, acontece um milagre em nossa vida. Meus irmãos, eu queria nessa noite trazer aos irmãos a história de um homem chamado Simão, que teve uma oportunidade, não somente de presenciar milagres, mas de viver milagres, de participar de milagres. Um homem que foi marcado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas não vamos falar de todos os milagres que ele viu, que ele viveu. Isso seria impossível falarmos tudo aqui nessa noite. Mas eu queria especificamente falar sobre um milagre da pesca maravilhosa. E antes de falar nesse milagre, eu queria que os irmãos conhecessem Simão. A Bíblia diz que Simão era uma pessoa simples, impulsiva, egoísta, soberbo, interesseiro e inconstante. Esse era Simão. Quando o Senhor Jesus transformou a vida dele, ele mudou a sua história e ele se tornou um homem constante, um homem corajoso, um homem sábio, um homem alegre, um homem humilde, um homem de coração cheio de fé, um homem amável, um homem maduro e um grande líder para a obra do Senhor. Veja a marca que um milagre causou na vida desse homem. Depois do milagre, ele ficou tão espantado que ele olha para Jesus em Lucas capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Lucas 5, 8, 9 e 10, por favor. E vendo isso, Simão, um milagre, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. A mudança que Jesus Cristo causou na vida desse homem foi tão radical, que ele recebeu uma missão, que ele recebeu um destino, que ele mudou, o Senhor Jesus mudou até o nome dele. Meus irmãos,
A Bíblia diz em João 1,42, que Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas, que significa Pedro. Cefas é a transliteração do nome em aramaico, do termo que significa rocha ou pedra. Jesus Cristo deu a Simão, o filho de Jonas, o nome de Pedro, que significa pedregulho. O termo estaria alicerçado com algo profético na vida desse homem, do que Deus iria fazer através deles, do que Deus iria transformar a vida desse homem. Deus não quer te conceder apenas alguns milagres, mas Ele deseja que você seja invadido por uma atmosfera espiritual e sobrenatural. Meus irmãos, uma coisa é vir à igreja para receber um milagre. Outra coisa é criar uma expectativa de a qualquer momento vai acontecer algo de Deus na vida. Vai acontecer algo diferente no meu viver, porque a glória do Senhor está sobre mim. Tudo que você está vivendo hoje, você está sendo treinado para o que Deus espera de você. Deus espera de cada um de nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas primeiro, Deus quer nos preparar e Ele nos mostra milagres. Ele nos leva a experimentar uma experiência mais profunda. Deus nos leva a viver momentos de pelejas, momentos de guerras. E é nesses momentos que a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Um primeiro milagre que ele presenciou mudou a vida dele. Mas quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele voltou para a pesca. De alguma forma parece que era tudo passageiro que ele estava vivendo, e que os milagres na vida dele não seriam tão constantes. Ele tinha perdido o líder, ele tinha perdido o mentor, ele tinha perdido o companheiro, ele tinha perdido aquele homem que ele admirava, o homem que fazia milagres, o homem que curava, o homem que por onde passava mudava a história das pessoas. Pedro retrocedeu, porque ele voltou a pescar peixes. Lembre-se que quando o Senhor se dirigiu a ele, ele disse: você não será mais pescador de peixe, mas sim pescadores de homens. Ele foi chamado para ser um profeta. Ele foi chamado para ser um homem que levasse a glória de Deus. Mas ele decidiu voltar a fazer as coisas que ele fazia antes. Meus irmãos, quanto de nós já vivemos milagres na vida? E existem algumas situações que nos lembram esses milagres que nós já vivemos. A cura de uma doença, o livramento de um acidente, a mudança de um cenário que parecia impossível, de um cenário que não tinha como ninguém realizar, e Deus realizou. A restauração de um casamento, a provisão financeira inesperada, o que te faz perder o apetite pelo sobrenatural. Depois de viver todas essas experiências, porque há um esfriamento no coração, algo mudou na sua vida, algo mudou na vida desse homem. E eu queria nessa noite te dar alguns conselhos para não perder esse apetite espiritual. Meu irmão, cada um de nós precisamos viver. O Senhor falou algo aqui, que eu fiquei ali pensando. Cada minuto pode ser o nosso último minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã.
E às vezes nós nos distanciamos de Deus, pensando que temos todo o tempo do mundo. Hoje, 12 pessoas ou 14 pessoas, lá parece que na Amazônia, ou Paraná, entraram num avião para fazer uma viagem, Rio Branco, e o avião caiu. Nenhum deles entrou naquele avião pensando nisso. Nenhum deles, quando entrou naquele avião, pensou que aquele era o último momento deles. Eles pensaram que iam descer lá, e a vida deles iria continuar. Essa semana, uma menina esportista, uma menina que praticava todo tipo de esporte, acabou de fazer uma ginástica e foi tomar um banho e teve um mal súbito. E quando chegaram, ela já não estava mais viva. Nós não sabemos o que vai acontecer, e nós muitas vezes ficamos brincando com a vida espiritual. Amanhã eu conserto a minha vida, amanhã eu vou dar um jeito de fazer um acordo com Deus, amanhã eu vou me consagrar, amanhã eu vou me dedicar ao Senhor. Ei, a palavra do Senhor diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor quer fazer maravilhas no vosso meio. Aqueles discípulos, eles não reconheceram a Cristo, mesmo eles estando com Ele tanto tempo. O conheciam com a maior intimidade. Ainda assim, os discípulos não o reconheceram. Algumas vezes isso acontece conosco. Somos levados a olhar as circunstâncias em nossa volta, sem observar que o Senhor Jesus está agindo no meio das circunstâncias. Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando, te mostrando o livramento dEle. Deus está trabalhando com você, te mostrando que é Ele quem abre portas, não é a tua força. Deus está trabalhando, mostrando a você que a mão dEle, que está sobre a tua vida, porque se Deus tirar a mão de sobre a nossa vida, não sobra coisa alguma. Deus está trabalhando, e às vezes nós não percebemos, e ficamos com os olhos voltados apenas para a circunstância, apenas para aquela luta momentânea. Meus irmãos, os discípulos estavam cansados, pois passaram a noite inteira tentando pescar. E eles eram homens de experiência com a pescaria. Perceba a presença de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Está em João 21:3. Disse-lhe eles, os seus companheiros: também nós vamos contigo. Foram. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Meu irmão, quantos de nós já sentimos isto com dificuldade, por causa das circunstâncias? Eu me lembro de uma palavra de uma irmã que dizia assim para mim: pastor, eu estou passando tanta luta que eu oro, e eu acho que a minha oração não está passando do teto. Eu não estou conseguindo ver Deus, eu não estou conseguindo enxergar Deus, eu não estou conseguindo perceber Deus perto de mim. E eu disse para ela: tire os olhos da circunstância, que você vai ver a mão do Senhor sobre você. Hoje, nós precisamos parar de enxergar as frustrações, para ver o que Deus tem de propósito na nossa vida, para ver o que Deus quer fazer conosco. Ei, olha para mim aqui. Deus, quando te criou, Deus não te criou para tristeza. Deus, quando te criou, não te criou para você ficar entupido de remédio. Deus, quando te criou, não te criou para você viver angustiado. Deus, quando te criou, Ele te criou para a glória do nome dEle. O homem, por causa das circunstâncias, ele se distancia de Deus, e esse distanciamento, ele perde o calor, ele perde a comunhão, ele perde a perspectiva de ver Deus.
Meu querido, reconheça a sua necessidade. Eu digo para Deus todos os dias de manhã: se o Senhor não for comigo hoje, a minha vida não tem sentido. Todos os dias de manhã eu digo para Deus: Senhor, se o Senhor não estender a tua mão, eu serei devorado. Se o Senhor não estender a sua mão, a minha vida vai acabar. O texto de João, capítulo 21, versículo 5 diz: e ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles disseram: não. Os discípulos não estavam mais conectados com a fonte do milagre. Eles estavam distantes, eles tinham deixado o ministério, tinham voltado a pescar peixes. Por algum motivo, eles estavam fracos. Por algum motivo, eles estavam fracassados. Quantos de nós, quando nos distanciamos de Deus, perdemos a força de viver, perdemos a alegria de viver, perdemos a vontade de viver. Meus irmãos, quantos fracassos vieram sobre a sua vida, porque você decidiu se desconectar de Deus. Queridos, nesses anos todos de ministério, eu conheci pessoas que Deus usou de uma maneira tremenda. Eram pessoas que onde chegava, acontecia coisas extraordinárias. Essa pessoa passou por um problema, e os olhos dele saíram da glória de Deus, saíram do Senhor, e eles se abateram no problema. Deixa eu trazer algo aqui, que está muito presente, para você pensar comigo. Quinta-feira, desapareceu na Bahia uma cantora com 200 mil seguidores na internet. É cantora gospel. O nome dela é Sara. É bom ter auxiliares, né? Todo mundo fala uma coisinha. E aí, essa irmã tem um marido, pastor, andando com ela. E aí acontece tudo aquilo. E aí encontram o corpo dela carbonizado, vão bater um papo com esse homem, encontram uma série de controvérsias, e aí ele confessa o crime. Deixa eu te perguntar, esse homem, mesmo tendo o título que ele tinha, ele estava perto de Deus? Toda vez que o homem se distancia de Deus, ele faz besteira. Toda vez que o homem se distancia de Deus, perde a oportunidade de ser uma tocha viva do Senhor. Agora, a irmã foi para o Senhor. Ele destruiu a vida, vai ficar na cadeia. E o escândalo ficou. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus trabalha na nossa vida. Cada problema, ele tem uma solução, porque quando clamamos o nome de Jesus. Há uma música que nós cantamos aqui que dizemos: e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Meu irmão, quem te ajuda a carregar a cruz é o Senhor. Toda vez que você pensa que a sua mão pode, fracassa. Toda vez que você acha que tem respostas, não dá certo. Nós precisamos nos levantar e dobrar os nossos joelhos e clamar o nome de Jesus. Ele está aí de braços abertos dizendo: clama a mim e eu vou te responder. Eu envio os meus anjos para te cuidar de você. Eu envio os meus anjos para te livrar de todo o mal.
Meus irmãos, quem sabe fazer esta oração, recebe uma unção de Deus gloriosa. Toda hora nós encontramos pessoas que sabem fazer, mas não fazem. E por isso estão vazios. Por isso estão procurando, dizendo: pastor, eu me sinto incapaz. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda hora nós estamos vendo pessoas que sabem fazer, que são capazes. Mas Deus está procurando não apenas quem sabe fazer. Deus está procurando pessoas quebrantadas, que coloquem o seu coração à disposição dEle, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa treinar, para que Ele possa te capacitar. O que faz diferença no reino de Deus não é a sapiência. O que faz diferença no reino de Deus é permitir que a glória de Deus tome conta da nossa vida, porque é Deus que dirige, é Deus que unge, é Deus que capacita, é Deus que orienta, é Deus que mostra o caminho, é Deus que traz a glória dEle para a nossa vida. Meus irmãos, nós temos que parar de agir na força do braço e pensar que a própria capacidade não nos leva a muita coisa. Meus irmãos, sem Deus não temos nada. Com Deus nós temos tudo. Nós não podemos esquecer isso hora nenhuma. Sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não faço coisa alguma. Eu fico impressionado como tem pessoas que vivem distante de Deus. Eu sempre, quando ando nas ruas, eu fico olhando o semblante das pessoas. E esses dias, eu passei num lugar que tinha um bar, que tinha muita gente sentada. As mesas lotadas e todo mundo com bebida na mesa, conversando. E eu fiquei pensando, o que essas pessoas vão fazer amanhã? Eles estão aqui se embriagando, tentando esquecer dos seus problemas, e amanhã vai amanhecer com todos os problemas sem solução. Mas você veio à casa do Senhor. Aqui há resposta para a sua vida. Aqui há um Deus que tem resposta para você. Aplauda o Senhor. Aqui há resposta. Há um Deus que te direciona. Aqui há um Deus que tem cura para a tua vida. Aqui há um Deus que tem salvação para a tua vida. Aqui há um Deus que tem perdão dos teus pecados. Aqui há um Deus que derramou o seu sangue para te libertar de todo o mal. Aqui há um Deus que, quando você se sente fraco, Ele te fortalece. Quando você se coloca diante dEle, Ele derrama o Espírito Santo de forma extraordinária para nós vivermos com naturalidade o sobrenatural. Em João capítulo 21, versículo 6. João 21, 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Meu irmão, tem pessoas que não entendem o que é fé. Fé é tomar uma decisão debaixo de uma palavra de Deus. Aqueles homens pescaram a noite toda. Eram homens experientes. Pescaram todos aqueles lugares e nada aconteceu. Depois que receberam uma palavra do Senhor para a vida deles, algo de novo aconteceu, um milagre aconteceu. Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Tem gente que está
permitindo o coração perder a sua fé, mas é direcionado por Deus, age por fé. O direcionado por Deus, ele é impulsionado pela fé. O direcionado por Deus, ele é impulsionado pelo sobrenatural. A fé toma conta, ele diz: eu não estou vendo, mas sei que o meu Deus vai agir. Quando nós estamos aqui orando, a gente canta: o meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O milagre que você precisa é maior do que esses? Se for, Deus faz também. O nosso Deus é o Deus do impossível. Deus te trouxe aqui para dizer: nada é impossível para mim, nada é impossível. Deus quer te direcionar para você começar a experimentar uma vida de milagre. Como é que você tem vivido esses dias? Deus quer fazer um milagre na tua vida, com o que Ele colocou na tua mão. Você pode dizer: mas eu tenho tão pouco. É o pouco que Deus vai agir e vai multiplicar sobre a tua vida. Meus irmãos, quer ver coisas mudando na sua vida? Comece a acreditar no milagre. Comece a ter fé. O pastor João, sexta-feira, ele dizia: seja movido por fé, haja por fé, caminhe por fé. E ele contava as experiências da vida dele, experiências de cura, experiências de transformação. Só sabe o que é fé quem vive experiências de fé. E essa experiência, Deus não reserva para um grupo de pessoas. Todo aquele que clama, Ele recebe. A sua fé determina o resultado de Deus na sua vida. Não é a circunstância que vai determinar a sua história. É a fé no seu coração. A fé é a chave que abre a porta para milagres. A fé, ela abre a porta do nosso destino. O nosso destino Deus traçou. E quando Deus traçou um destino de um homem abençoado. E parte de Deus, nessa noite aqui, é operar milagres. Desde o início do culto, nós estamos sentindo o agir e uma unção de Deus sobrenatural sobre essa casa. Meu irmão, se você veio aqui com uma expectativa de cura, Deus vai te curar. Se você veio aqui com expectativa de uma porta aberta, Deus vai abrir a porta. Se você veio aqui com expectativa de Deus resolver o teu problema, Deus vai resolver o teu problema. Se você veio aqui precisando de algo no coração, Deus vai mudar a tua história. Deus quer perdoar os teus pecados. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer te dar uma experiência nova e fazer de você um vencedor. Quem despreza o que tem, ele perde. O que valoriza o que Deus te entregou, ele cresce diante do Senhor. Porque a fé nos leva a coisas elevadas. A fé nos leva a pensamentos altos. Nós estamos aqui nesta noite e eu quero convidar você a experimentar uma visão nova. Quando você perde o que Deus te deu, a primeira coisa que você perde é a visão. Você passa a enxergar nada, não sabe mais projetar o futuro, e aí você olha para todas as coisas e você pensa
pensa que há uma dificuldade porque perdeu a visão, meu irmão, a Bíblia diz: olho para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É de lá que vem a resposta, é de lá que vem a solução, é do Senhor que desce a unção, é do Senhor que desce a glória, é do Senhor que desce a capacitação, é do Senhor que vem o mover dele para a nossa vida. Como você quer cumprir o seu propósito que Deus colocou na sua vida? Nós precisamos sair daqui hoje juntos dizendo: eu quero cumprir o propósito de Deus. E quando nós falamos eu quero cumprir o propósito de Deus, Deus coloca ferramentas nas nossas mãos que vão nos ajudar a ter vitória. Meus irmãos, eu tenho um desejo profundo que cada irmão experimente o sobrenatural. Eu tenho um desejo profundo, escute bem, que nenhum irmão dessa igreja não seja batizado no Espírito Santo. Eu quero que todos sejam batizados no Espírito Santo, que sejam revestidos de poder, que tenham nos lábios uma palavra rema, que tenha nos lábios fé, que tenha na sua mente a glória do Senhor, que quando ele chegue no lugar, aquele lugar seja transformado, porque a glória de Deus chegou na sua vida. Provavelmente João era o discípulo mais amado de Cristo. E foi ele que reconheceu o Senhor. Sabe por quê? Por causa da intimidade. Quem tem intimidade, ouve os segredos. Quem tem intimidade, conversa com clareza. Quem tem intimidade, conhece um ao outro. Como está a sua intimidade com Cristo? Como está a sua intimidade com o Senhor? O que eu desejo nessa noite é que cada um aqui possa dizer: Deus, entra na minha vida e faz, Senhor, milagre na minha vida. Eu quero te dizer, sabe por que é difícil usar o que Deus te deu? Porque nós sabemos de onde veio. Veio do céu. Mas dentro de nós, o passado insiste em nos condenar. E o medo nos freia. Você confia mais no seu medo do que na palavra que saiu da boca de Deus sobre a sua vida. Não existe no reino de Deus coincidência. Existe no reino de Deus destino profético. Deus programou cada minuto da sua vida. Deus programou cada dia que nós vamos viver e nos submeter a Ele. Ele no devido tempo te exaltará. Meus irmãos, hoje Deus quer te levantar. Hoje Deus quer fazer com que você experimente o milagre. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé.